2 Pedro, capítulo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e poder. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e à bondade o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Porque se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, e vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar. O apóstolo Pedro escreveu 2 cartas. As cartas de Pedro, elas não são dirigidas a uma pessoa específica. Como, por exemplo, Paulo escreveu para Timóteo, né? Pedro não escreveu para uma pessoa específica. Ele também não escreveu para uma igreja específica. Mas ele escreveu para o povo de Deus em geral. Para todas as igrejas. E a primeira carta de Pedro teve o propósito de consolar os irmãos que estavam passando pelo sofrimento. Consolar. Mas a segunda carta de Pedro teve o propósito de exortar os irmãos ao crescimento. Por isso eu quero falar nesta manhã sobre o crescimento espiritual do cristão. Veja bem, a primeira carta consola, a segunda carta exorta. Mas nós gostamos de ser consolados, não é? Mas não de exortação. Mas Pedro, a sua primeira carta foi tão boa, agora você vem com essa, nos exortar. Mas exortar não é xingar, não, irmãos. Não é, né, dar pancada na cabeça da pessoa, não. Exortar é admoestar, incentivando a pessoa, estimulando. Isso é exortação. Bom, então os irmãos precisavam crescer espiritualmente. Mas como isso aconteceria? Como que acontece o crescimento espiritual de um cristão? Será que é uma coisa que acontece com o tempo? Acontece naturalmente? Será que é automático? Não. O crescimento espiritual não é automático. Ele não acontece com o tempo. Não vai adiantar você dizer, Senhor, olha, eu estou aqui, já tem 15 anos que eu estou na igreja, então a minha condição já está boa. Não. No reino de Deus não tem FGTS. É isso? Não tem.
o fundo de garantia por tempo de serviço. Não adianta você dizer quanto tempo você tem, o Senhor quer ver o tanto que você cresceu. E não é automático. Não é com o tempo. Imagina que você deixou a cozinha cheia de vasilhas sujas. A pia está aquela montanha de vasilhas sujas. E aí você diz assim, deixa que com o tempo isso se resolve. Não é? Deixa que com o tempo isso se resolve. Aí o tempo vai passar, sabe o que vai acontecer? Vai dar bicho. Não é? As suas vasilhas vão apodrecer dentro da pia. O que puder enferrujar ali vai começar a enferrujar. O que não enferruja começa a mofar. Não é? Então a coisa, se você deixar o tempo, só vai fazer as coisas piorarem. Agora, você pode tomar uma atitude e aproveitar esse tempo, amém? Aproveitar o tempo. Então, o crescimento desses irmãos, desses cristãos, ele não aconteceria automaticamente com o passar do tempo. Como que ele aconteceria então? Pedro escreveu aí, na segunda carta, no primeiro capítulo, algumas coisas que esses irmãos deveriam fazer. Veja a partir do versículo 5 a 7. Por isso mesmo, vós, veja bem, não é Deus, vós, empregando todo zelo, acrescentai à vossa fé a bondade, e a bondade, o conhecimento, e ao conhecimento, acrescente o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Veja bem, o que Pedro está dizendo aqui? Uma lista de 8 qualidades que você precisa ter na sua vida e que eu preciso ter na minha vida. 8 qualidades. São 8 virtudes. São valores espirituais. Valores espirituais. São qualidades importantes. E eu digo que elas são necessárias. Elas são indispensáveis na nossa vida. E é por meio delas que nós crescemos espiritualmente. Eu achei interessante a linguagem de Pedro aqui, porque ele fala, olha, você que tem fé, acrescenta bondade, né? Acrescenta conhecimento, acrescenta domínio próprio. Isso me fez lembrar, sabe o quê? Uma receita de bolo. Pedro colocou aqui vários ingredientes. Então vamos comparar com uma receita. Você pega o quê? Farinha, coloca ali leite, ovos, o que mais? Tá pronto? Açúcar, fermento, ovos, leite. O leite já colocou, não põe mais não. Uma pitadinha de sal. Muito bem. Açúcar já colocou, não põe mais não. Olha, você pega esses ingredientes, não é? Você junta tudo da forma adequada, nas medidas certas, não é? Depois eu passo a medida para vocês, mas põe as medidas certas, mistura, não é? Bate bem, coloca numa forma untada, não é? E leve ao forno quente. Forno desligado não adianta, vou dizer para vocês de uma vez. Então, deixa ali o quê? Uns 40 minutos, ô pastor Gilmar? Uns 25 minutos? Esse forno é do bom, né? Já aquecido, previamente aquecido. Então, com isso você vai fazer um bolo. Vai fazer um bolo espetacular. Agora, aqui estão os ingredientes para uma vida espiritual espetacular. Uma vida espiritual agradável a Deus. Aqui estão os ingredientes.
Então vamos falar rapidamente sobre cada um deles. O primeiro é a fé. Pedro falou assim, versículo 5, por isso vós mesmos, empregando todo o zelo, acrescentai à vossa fé. Ele não está dizendo para acrescentar fé, não. Ele está dizendo que aquela fé que você já tem, você acrescenta bondade. Então aí tem a questão da interpretação do texto aí, né? Ele está dizendo que a fé você já tem. Veja no versículo 1. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram o quê? Fé. Ah, eles já tinham fé. É para crente. É para crente. Fé, eles já tinham. Fé, você já tem. Amém? Aleluia! Graças a Deus, porque sem fé nós não fazemos nada. Sem fé, você não teria se assentado nessa cadeira ou nesse banco. Não é? Você chegaria... Será que isso aqui está firme mesmo? Não vai cair comigo? Não. Ah, tá bom. Você fez isso? Não. Por quê? Porque você já veio com fé. Não é? Mas... mais importante do que essa fé natural é a fé espiritual. Você crê em Deus. Graças a Deus por isso. Você tem fé. Mas a fé, embora importante e fundamental, ela não é tudo. Então eu quero deixar frisado isso nessa manhã. A fé não é tudo. Ela é apenas o início. Pedro citou aqui 8 qualidades. A fé é apenas a primeira. Ela é importantíssima porque sem ela você não chega a lugar nenhum. Mas ela não é tudo. Existe uma ideia geral de que a religião se resume à fé. Como se religião e fé fossem sinônimos. Não são. A religião não se resume à fé. O cristianismo ele não se resume à fé. Ele começa com a fé. Por quê? Porque Tiago escreveu lá na sua carta, capítulo 2, versículo 19, que até os demônios creem. Até os demônios creem. Eles também têm fé. Eles também têm fé. E os demônios também acreditam que Jesus vai voltar. Eles não têm dúvida nenhuma disso. Isso para eles é um tormento. Mas eles têm fé. Então, a carta de Tiago tem tudo a ver com isso, né? A essência de Tiago é essa, que a fé, ela não é tudo e a pessoa precisa ter mais algumas coisas além da fé. Assim como com um ingrediente só, você não consegue fazer o bolo. Não adianta você dizer assim, eu tenho a farinha de trigo, tenho um fardo de 60 quilos de farinha de trigo na minha casa. Tá, e como é que você vai fazer o bolo se você não tem o resto? Assim é aquela pessoa que fala que eu tenho uma grande fé. Bom, dizem que uns têm fé de mais, outros fé de menos, né? Não, você tem fé demais? Não adianta. Se você não faz alguma coisa com essa fé que você tem. Quer dizer, não adianta ter farinha demais e não ter o resto. Que bom que você tem fé, mas você não pode ter um ingrediente só. Então, em seguida, Pedro fala assim, olha, já que você tem fé, acrescenta bondade. Põe bondade aí nessa fé, mistura bondade. Sabe por que Pedro fala isso? Porque um dia, Pedro estava lá no Getsêmani, com o coração cheio de fé e uma espada na mão. Então ele desceu a espada sobre o servo do sumo sacerdote e decepou a orelha daquele homem. Irmãos, fé sem bondade é um perigo. Por que acontecem os atentados terroristas? Muitos deles são fruto de uma grande fé e muita maldade. Então precisamos tomar cuidado.
Ah, tudo bem, no meio cristão não acontecem atentados, mas acontece exploração das pessoas em nome da fé. Acontece manipulação, quando um controla a vida do outro em nome da fé. Não é mesmo? Fora do nosso contexto, existem religiões onde são feitos trabalhos para matar as pessoas em nome da fé. Gente, há uns 10 dias atrás, eu encontrei aqui no canteiro central da Avenida Mário Werneck um despacho de macumba. Né? Se você quiser ver, os pratinhos de barro ainda estão ali, em frente ao Banco do Brasil, ali no canteiro central. A garrafa ainda está lá. Alguém aqui viu isso? Aqui, mais duas testemunhas. O Davi também viu? Meus irmãos, misericórdia! Se a pessoa quer fazer macumba, faz na sala da casa dele, não é? Por que não faz na sala? Não é? Vai fazer lá na rua. Então, trabalhos para matar as pessoas, e tem fé nesse negócio, tem fé. Então, a fé sozinha, ela pode se tornar perigosa. Então você precisa, e eu preciso também, misturar bondade aí, bondade. Então você vai fazer alguma coisa na obra de Deus, você tem que pensar o seguinte: isso está de acordo com a fé? Beleza. Está de acordo com a bondade também? Então vamos conferir também esse item. Por quê? Tem pessoas que fazem orações contra os outros, né? Orações contrárias, verdadeiras maldições contra as outras pessoas, por quê? Tem fé, mas não tem bondade. Está faltando aí um ingrediente. Então tem pessoa que diz assim: ah, você ainda vai ver, Deus ainda vai pesar a mão na sua vida. Você vai ver, isso que você está fazendo não vai dar certo. Quer dizer, a pessoa ela tem palavras de maldição na boca e muitas vezes são crentes. A pessoa tem fé, né, mas não tem bondade. Então sejamos bondosos. Mas não para por aí. Pedro disse que esses irmãos deveriam acrescentar conhecimento. Pedro enfatiza o conhecimento aí na sua carta. Ele fala sobre conhecimento aí no capítulo 1, no versículo 2, no versículo 3, no versículo 5, no versículo 6, no versículo 8. Em todos eles aparece a palavra conhecimento. No capítulo 2, o conhecimento aparece no versículo 20 e no versículo 21. No capítulo 3, Pedro fala da ignorância no versículo 5 e no versículo 8. E no versículo 18, para encerrar, ele fala do conhecimento outra vez. Então, qual a importância de ver quantas vezes uma palavra se repete numa carta? É importante, porque você vai perceber o tanto que aquele assunto era importante para o autor. Então, é uma das coisas que a gente ensina na hermenêutica. Observe o que está se repetindo, porque aquilo ali vai te mostrar o que o autor tem em mente. Então, o conhecimento é enfatizado aí. Por quê? Porque a pessoa pode ter muita fé. Se não tiver conhecimento, essa fé ela pode se tornar superstição. Superstição. Então, por que tem gente que coloca uma ferradura atrás da porta? Não é? Se ferradura desse sorte, cavalo não puxava carroça. Não é? Não deixava ninguém montar. Então, ferradura não dá sorte para ninguém. Então, por que as pessoas fazem essas coisas? Fé sem conhecimento. Agora, pode acontecer dentro da igreja? Pode. A pessoa pode ter fé sem conhecimento. E aí vai ficar esperando algumas coisas de Deus, que Deus nunca vai dar, porque Ele nunca prometeu aquilo, porque fé sem conhecimento. Então, aquele que não conhece, estou dizendo, de conhecer a Deus, conhecer o Senhor Jesus, conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos disso.
Para que Deus deixou uma Bíblia para nós, meus irmãos? Se não é para nós, para que nós a conheçamos. Precisamos conhecer, porque a nossa fé se alimenta da palavra. É a palavra que faz a nossa fé ser grande, forte e madura. Não uma fé ingênua que acredita em qualquer coisa. E por que Pedro estava preocupado com isso? Veja aí no capítulo 2, o versículo 1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então Pedro estava preocupado. Ele disse, olha, haverá falsos mestres no vosso meio. Então se vós não tiverdes conhecimento, como podereis resistir aos falsos mestres? Como podereis combater as heresias? São heresias destruidoras, não são heresias inofensivas. Heresias destruidoras, falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Então, se você não conhece a palavra de Deus, você pode receber a heresia. Eu tenho dito que a pessoa que deixa de vir à escola bíblica dominical para ficar em casa, merece receber a visita das testemunhas de Jeová. Porque é o dia de trabalho delas. Está pedindo, né? Pedindo para receber. Aí a heresia vai bater na sua porta. E o que você vai responder? A testemunha de Jeová fala assim, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas esse negócio de dizer que Deus tem filho, será que isso é verdade mesmo? Cá para nós, Deus tem filho? A testemunha de Jeová vai te falar isso. Deus tem filho? Você acredita que Jesus é Deus? E aí o que você vai responder? Eu tive um amigo que até já faleceu, que eu falava assim, é engraçado, né? Deus não casou e teve filho. Olha bem a argumentação, e aí as pessoas podem chegar, começar a te fazer umas perguntinhas assim, e como é que você vai sair dessa? Se você não tiver conhecimento. Então, adquira conhecimento. Não pode faltar conhecimento na sua vida. A Bíblia está aí para você ler, e é para ler a Bíblia toda. Toda. E as pessoas dizem assim, mas é tão difícil ler a Bíblia. E eu digo, difícil foi escrever, irmão. Difícil foi escrever a Bíblia. Você que é alfabetizado, você tem condições de ler a Bíblia toda. Deixa de preguiça, não é? Bom, então acrescenta. Você tem fé, acrescenta bondade, acrescenta conhecimento, põe muito conhecimento nisso, mas não pense que o conhecimento é tudo. Porque a lista não acabou. Então, um perigo que existe e que ronda a todos nós é pensar que o conhecimento é tudo. Então, em todos esses pontos existem os perigos. Pensou eu imaginar, porque eu tenho algum conhecimento, agora eu sou tal, não é? Não. E esse conhecimento ele vai produzir o quê? Aí que está. Aí que está, porque você pode conhecer tudo e não fazer nada. Mas com isso, o conhecimento é desvalorizado? Não, o conhecimento é importante, mas você tem que continuar caminhando. Existem outros ingredientes que você precisa ter e que eu preciso ter também. Então, Pedro falou, olha, a fé que vocês têm acrescentem bondade, a bondade acrescente conhecimento, e ao conhecimento acrescente
domínio próprio. Olha, você já tem fé, bondade e conhecimento, mas você precisa de autocontrole. Autocontrole, isso é importantíssimo. Imagine um carro assim, potente, uma Ferrari, não é? Com um motor espetacular, pronto para entrar na corrida, e não tem freio. O motor tem a potência máxima, tecnologia de ponta, mas não tem freio. Então, o que vai acontecer se esse carro for colocado em movimento e essa potência for explorada? Vai acontecer uma tragédia. Então, assim, aquela pessoa que ela tem fé, ela pode até ter bondade. Vocês vão entender por quê. Pode ter muito conhecimento, mas se ela não tiver domínio próprio, é como esse carro sem freio. Não consegue parar. Não consegue parar. Então, coisas terríveis podem acontecer. Mas vamos começar de coisas não tão terríveis assim. Você precisa de domínio próprio na hora de se alimentar. Não é? Nada de comer aquele 5º prato de macarronada. Não é? Domínio próprio. Começa nessas coisas. Domínio na questão sexual. Domínio próprio. Olha, os desejos, eles existem, não é? Você não vai eliminar os desejos, mas você precisa ter domínio sobre eles. Então vamos falar assim de uma situação básica, né? O homem casa e realiza o seu desejo sexual com a sua esposa. Muito bem. Mas se ele não tiver domínio próprio, uma mulher vai ser pouco para ele. 2 também não serão suficientes. 3 também não. Porque ele vai enjoar de uma, vai trocar pela outra, daqui a pouco está trocando de novo. Se não tiver domínio próprio, não tem mulher que chega. Então, domínio próprio na questão sexual. Domínio sobre a sua ira. Precisamos dominar a ira. Olha, a ira é uma reação natural muitas vezes. Não é? Jesus também ficou irado. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias. Então a ira, ela vem. Mas nós não podemos perder o controle sobre ela. Não é? Então, você está irado, muitas vezes é importante ficar calado. Mas guarde aí esse verso. Está irado? Fique calado. Olha, é difícil. Controle sobre a língua, não é? Domínio próprio sobre a língua. É difícil, mas faz parte do crescimento do cristão. Então, quando estiver irado, cuidado com as suas palavras. Como se diz aí, conte até 10. Mas não adianta você contar até 10 e depois soltar um palavrão, né? Então, fique calado. Então, se você pode ir embora daquele lugar, vá embora. Estou falando assim, não é ir embora de casa, não. Às vezes você está vamos supor que você está lá no supermercado, né, Léo? Você está no supermercado. O Léo teve uma experiência, né? Que eu não vou contar os detalhes. Mas você está no supermercado, aí alguém te provocou, o sangue ferveu, vai embora. Né? Vai embora. Vaza. Pastor Wilson chegou na hora, né? É um lugar que você pode ir embora? Vaza. Não deixa, tá fervendo, não deixa entornar, não, vai embora.
Porque você está com a chaleira fervendo, mas vai que a chaleira do outro é maior. Então, sai fora. Não é isso? Então, em casa, tá discutindo com a esposa. Olha, eu vou trabalhar agora, na volta a gente conversa. Vai trabalhar. Não é? A gente precisa, o quê? Esfriar algumas situações. Não é desistir de algumas situações. Em alguns casos, sim. Em outros, não é? Mas que o Senhor nos dê sabedoria aí. Bom, controle a sua ambição. Controle, domínio próprio. Porque se você não tiver domínio próprio sobre a sua ambição, então não haverá bens materiais que possam te satisfazer. Não é? Então você estará sempre adquirindo, se tornando um consumista, não é? E não haverá limite, nada vai te satisfazer, porque falta de domínio próprio. Não usufrui, né? Não aproveita. Aproveita o plano de saúde. Olha só, agora eu vou dizer uma coisa aqui, importante. Sabe que os escândalos acontecem por falta do domínio próprio. Não é por falta de fé. Muitas vezes não é por falta de bondade. Não é por falta de conhecimento. É falta de domínio próprio. Você pegar um personagem aí, um pastor que causou um escândalo nacional, vai ver se ele não tem fé. Tem. Vai ver se ele não é uma pessoa boa. Vai ver se ele não tem conhecimento. Tem muito conhecimento. Mas o que faltou? Domínio próprio. É aquele carro que tem um motor espetacular, só não tem freio. Isso é o de menos, não é? Então, precisamos ter esse freio na nossa vida. Como disse Salomão em Provérbios 25, 28. Como uma cidade sem muros, assim é o homem que não controla o seu espírito. Então, precisamos de ter o domínio próprio. Depois vem a perseverança. Acrescente perseverança. O que é perseverança? É continuidade na execução de um propósito, apesar das dificuldades naturais ou dos ataques do inimigo. Perseverar é continuar, apesar das dificuldades. Porque Pedro sabia que havia dificuldades no meio do caminho. Se não houvesse dificuldades, não precisava haver perseverança. Mas as dificuldades existem e nós precisamos ser o quê? Insistentes e determinados. A Bíblia não ensina esse negócio de você determinar que Deus faça as coisas. A nossa determinação tem que ser outra. Então vamos aí, por falar em heresia, não é? Não tem esse negócio de dizer assim, eu determino que Deus vai abrir uma porta de emprego para mim amanhã. E hoje não, amanhã. Hoje eu quero descansar. Eu determino que Deus vai fazer isso. Isso é heresia da grossa. Não é? Ninguém determina o que Deus vai fazer, não. Mas nós precisamos ser determinados para sermos perseverantes naquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. Então eu determino, sim, eu determino que serei fiel ao Senhor. Eu determino que serei frequente à escola bíblica dominical. Eu determino que lerei a Bíblia toda. Hoje é um bom momento, uma boa oportunidade para você determinar algumas coisas. Que tal? Que tal? Essas qualidades aqui, elas não virão por acaso. Essas qualidades, elas não virão por sorteio. Não é? Deus sacudiu lá o pacotinho e tirou. Hoje é o dia da Priscila. Priscila ganhou o dom da perseverança. Não é assim. Você tem que determinar. Eu preciso dessas coisas na minha vida. E vou adquiri-las. Eu determino que vou ler a Bíblia toda. Eu já li.
Estou lendo de novo. Assim que você terminar de ler a Bíblia toda, comece novamente. Né? Porque não existe fim para o que a palavra de Deus nos ensina. Então, precisamos ser perseverantes, continuar fazendo o propósito de Deus para nós, apesar das dificuldades e dos ataques de Satanás. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas estão caindo sozinhas. Satanás nem atacou e a pessoa já caiu. Isso acontece muito. Você acha que Satanás está atacando todo mundo diariamente? Não, irmãos, ele não dá conta desse trabalho todo. Ele não dá conta. Satanás não é onisciente. Ele não é onipotente, ele não é onipresente. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Satanás não consegue atacar todo mundo ao mesmo tempo. É verdade que ele tem os auxiliares dele, né, os demônios. Mas ele não está mexendo com todo mundo. Quando Satanás foi mexer com Jó, é porque Jó já estava esquentando a cabeça do diabo. Agora uma pessoa um crente que não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não frequenta os estudos bíblicos, não é isso? Satanás vai esquentar a cabeça com ele, por quê? Por quê? É um crente que cai sozinho. É como você está assistindo o jogo na televisão e ali no meio tem a cena principal, né? Tem 2 jogadores disputando a bola. Quando você olha lá no canto do vídeo, um jogador cai lá atrás. Isso de vez em quando acontece, né? Aí todo mundo, o que é isso? O pessoal esquece da bola e vai lá ver o que aconteceu com aquele que caiu sozinho. Mas sem bola, sem marcação, ninguém chutou a canela dele e ele caiu. Tem crente que é assim, está caindo sozinho. E ainda fala que foi o diabo. O diabo nem passou perto na hora. Irmãos, precisamos ser perseverantes. 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 É possível a gente cair? É possível, mas vai ser muito difícil em nome de Jesus. Por causa da perseverança. Eu já falei aqui do pitbull, não vou falar de novo. Você não estava, não? Vamos falar. O pitbull é o seguinte, é um cara perseverante. Se você tiver a experiência, a oportunidade de ter um pitbull agarrado na sua perna, ele não vai soltar, porque ele é perseverante. Quando ele agarra a perna de alguém, ele não larga. Então não adianta você pegar um bife de picanha e balançar para ele, ele vai só olhar assim, mas não vai largar sua perna. Esse é o testemunho do pitbull. Olha, nós precisamos ser assim também com as coisas de Deus. Você agarra na igreja e não larga. Você precisa ser perseverante na igreja. Perseverante. Porque é aqui que você aprende a palavra. E essa palavra pode produzir essas virtudes na sua vida. Então a sua presença aqui é importante por causa disso. Seja perseverante no casamento. Olha, está difícil? Persevera. Continua. Seja perseverante no ministério. Não largue por qualquer motivo. Precisamos de pessoas que vistam a camisa do ministério. Eu tenho pensado muito no ministério de artes, mas pode se aplicar a qualquer ministério da igreja. Precisamos de pessoas que vistam a camisa do ministério. Pessoas que estejam prontas para participar, para ajudar, para comparecer. Precisamos de pessoas assim. Participem nos momentos, até naqueles mais difíceis. E pessoas que sejam perseverantes, que não larguem o ministério por qualquer motivo. Bom,
veja bem, então já falamos de fé, bondade, conhecimento, domínio próprio. Agora, aquele que não tem a perseverança, joga tudo fora. Quem não tem perseverança, joga tudo fora. É como se ele estivesse fazendo o bolo ali, não é? E aí coloca a farinha, coloca o leite, coloca o açúcar, coloca o sal, e aí descobre que não tem fermento. Aí joga tudo fora. Joga tudo fora. Assim é aquele que não é perseverante. Ele começa a construir as coisas na vida. Ele começa a construir. Ele começa a participar. Ele até está interessado, mas ele não tem garra. Não tem garra. Então vamos adiante. E depois vem a piedade. Uma das características da Bíblia é que algumas palavras que você vê na Bíblia não significam o que você pensa que elas significam. Então, piedade é uma dessas palavras. A gente entende piedade como pena, não é? Dó, compaixão. Mas nesse texto aí, não é isso. Não é isso. O que é piedade aí? É devoção a Deus. Um modo de vida em dedicação ao Senhor. Isso é piedade. Por isso tem a palavra ímpio. O ímpio é aquele que não tem piedade. É aquele que não tem uma vida de devoção a Deus, de dedicação a Deus. Isso, o piedoso não é aquele que tem a piedade. Então não é pena, não é dó, não é compaixão. Esqueça por enquanto esse significado. É dedicação a Deus. Então você pode ter fé, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança e não ser uma pessoa dedicada ao Senhor. Então a piedade diz respeito ao seu relacionamento com o Pai. O seu relacionamento com Deus. Então veja que uma coisa vai completando a outra. Então a piedade, ela brota de um sentimento, de um compromisso e ela se transforma em ações. A prática da piedade é o quê? É você executar ações em dedicação a Deus. É você fazer algumas coisas para Deus e não para os homens. Então vou dar exemplo. Um jejum, não é? Um jejum é um ato que demonstra a sua piedade. Sabe por quê? Você não vai ganhar nada com isso. Né? Ninguém vai te dar nada. O pastor Wilson não vai te dar R$100 porque você jejuou. 50? Pode ser? Não vai. Ninguém vai te dar nada. Mas aquele jejum é para Deus, meu irmão. Então isso é piedade. É algo para agradar a Deus. Então, a gente pode falar do jejum, da oração, da adoração, das ofertas. E é preferível que ninguém saiba que você está fazendo aquilo. Se é para Deus, né? Isso é piedade. Agora, se você faz para as pessoas verem, não é piedade mais. Já é outra coisa. Já é outra coisa. Então, de repente, você pode trazer uma oferta e ninguém ficar sabendo. Não é? A igreja gosta de ter o controle dos dízimos, negócio que põe o nome no envelope, não é? Mas suponhamos que você já deu o seu dízimo, agora você vai dar uma oferta e você nem vai pôr o nome. Você não precisa que ninguém saiba que foi você, a quantia. Não precisa, porque aquilo é para Deus. Então precisamos fazer coisas para Deus, para agradar o coração de Deus. Olha, você está lá na sua casa, sozinho, agora eu vou cantar um hino. Mas por quê? Porque esse aqui é para Deus. Esse aqui é para Deus. Não tem ninguém assistindo, não tem plateia, não tem auditório. Nós louvamos a Deus aqui e é uma bênção. Mas precisa ter o secreto, aquele que é só para Deus. Isso é piedade.
Depois vem a fraternidade. O que é a fraternidade? É o amor fraternal, o amor pelos irmãos. Aí nós temos a comunhão. A comunhão entre os irmãos é importante. Porque a gente poderia vir com essa lista toda e a pessoa dizer assim, eu faço tudo isso na minha casa. Né? Na minha casa, eu e Deus, eu vou ter tudo isso lá. Fé, conhecimento, bondade, perseverança, domínio próprio e piedade. Mas e a fraternidade? A fraternidade, ela exige que você esteja aqui. Não é a comunhão entre os irmãos. Então isso é importante para o seu crescimento espiritual. Mas veja que esse ingrediente sozinho também ele não vai resolver. Porque fraternidade no centro espírita também tem. Né? Então veja um ingrediente sozinho que não vai fazer o bolo. Fraternidade sem conhecimento bíblico? Cuidado. Fraternidade na maçonaria também tem. Né? Na Revolução Francesa também teve. Né? Então, precisamos desse conjunto. Desse conjunto. Mas veja então como é importante você ter comunhão com os irmãos. E, em último lugar, vem o quê? O amor. O amor. Esse amor, veja bem, na palavra fraternidade, existe amor também. Eu fui lá ver o texto em grego, para ver as palavras originais aí. Onde nós lemos fraternidade, lá no grego está Filadélfia. Nessa palavra Filadélfia, ela vem da palavra philos, que é amor em grego. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o autor coloca amor lá no 8º lugar, ele usa a palavra ágape e não philos. Qual a importância de saber isso? É que são duas palavras gregas que são traduzidas como amor, mas são dois tipos de amor diferentes. Então, o amor da fraternidade é aquele amor pelos irmãos. O amor ágape, que é o último, é aquele amor pelo próximo. O amor incondicional. Você ama o irmão aqui na igreja, mas ama também o seu vizinho lá, fofoqueiro. Você ama também o seu patrão chato. Você ama também aquele colega que está querendo te passar para trás. Você ama a sogra, né? Você ama o seu próximo. É um amor incondicional. Porque esse amor da fraternidade, ele ainda é fácil. Não é você amar, não é todo mundo que está aqui que está limpinho, cheiroso, não é que fala glória a Deus e aleluia. É fácil. Difícil é você amar aquelas pessoas que estão contra você, que estão querendo te derrubar. Mas este é o nível que o Senhor quer que nós alcancemos. O amor ágape. Por isso que Jesus falou que nós deveríamos amar os nossos inimigos. Veja que é um estágio avançado. Irmãos, precisamos de todos esses ingredientes na nossa vida. Todos eles. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, é a substituição dos ingredientes. Agora estou partindo para a conclusão. A substituição dos ingredientes. Isso acontece na hora de fazer o bolo, não acontece? A dona de casa, que é uma espécie em extinção, né, mas existem algumas. A dona de casa, ela vai fazer um bolo. A dona de casa vai fazer um bolo. Não, aqui nós temos muitas, né? Glória a Deus. Amém? Mas dona de casa e dona de muitas outras coisas fora de casa, não é? Mas ela vai fazer um bolo e a primeira coisa que ela precisa ver é o quê? Tem os ingredientes? Será que eu tenho? Isso é sabedoria, ver antes, né? Aí ela vai ver farinha, ovos, leite, açúcar, sal, fermento. Ah, não tem farinha. Põe maisena. Será que dá certo, ô Gilmar? Pastor Gilmar aqui é meu consultor para assuntos culinários. Dá certo? Não vai ficar bom, não? Ah, põe maisena. Não tem leite. Coloca água. Água.
açúcar, adoçante. Adoçante. O que mais? Não tem manteiga, margarina light. Óleo de soja. Banha, põe banha. Esse é bom. Esse bolo, ou seja lá o que for que vai sair, vai ficar forte. Olha, não tem fermento. Põe em que? Bicarbonato de sódio, será que serve? Tinha sugerido? Tá. Põe bicarbonato. Não tem sal. Será que dá para substituir o sal? A coisa vai começar a ficar preta para o seu lado. Sazon? Põe sazon no bolo? Aginomoto? Agino morto. Olha, substituir o sal tá difícil. Agora, e substituir os ovos, hein? O que coloca no lugar dos ovos? Tá difícil, né? Hã? Pêssego em calda? Parece uma gema de ovo, né? Ótima ideia. Olha, mas sabe o que acontece? Troca os ingredientes, sabe por quê? Você vai economizar, irmão. Você vai economizar. Então, uma estratégia de Satanás, né, como diz o pastor Paulo Marciano, é o Satanás que coloca essas ideias na cabeça das pessoas de trocar os ingredientes da vida cristã. Economiza. Não precisa de tudo isso. Deus não quer sacrifício. Deus não quer sacrifício. Você vai ler a Bíblia toda. Por quê? Porque o pastor já leu a Bíblia. Já basta. Não precisa disso tudo. Vai ler um livro de autoajuda. A substituição. Então, muitas pessoas estão substituindo. Então, ao invés de fé, tem o quê? Incredulidade. Ao invés de bondade, tem maldade. No lugar do conhecimento, a ignorância. No lugar do domínio próprio, o descontrole. A pessoa ainda chama de ousadia. Chama de franqueza. Eu sou franco. Transparência. No lugar da perseverança, a inconstância. Ainda diz assim, eu sou inovador. Eu sou inovador. O inconstante mudou de nome. Lógico que a inovação existe, né, irmãos? A ousadia também, mas isso aí é outra pregação. A piedade é trocada pela impiedade, pela irreligiosidade. A fraternidade é trocada pelo desprezo aos irmãos, pelo isolamento, pelo individualismo. Então os ingredientes vão sendo trocados. E quando vê, o amor foi substituído pelo ódio. Então, meus irmãos, é uma estratégia de Satanás trocar os ingredientes na sua vida cristã. Não permita que isso aconteça, porque esses ingredientes são o quê? Os tesouros da nossa vida. Os tesouros. Olha, quando você chegar no céu, Deus não quer nem saber se você teve carro. Se era um Fusca ou se era uma Ferrari. Deus não quer nem saber. Deus não quer saber se a sua conta bancária estava no azul, no vermelho ou no verde. Ele não quer saber. Deus não quer nem saber se a sua casa tinha 2 cômodos ou se tinha 10 cômodos. Deus não vai querer nem saber disso. Mas Ele vai querer saber se você tinha fé, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Essa é a nossa riqueza. Este é o tesouro que o cristão precisa ter na sua vida.
Podemos ter carro? Podemos. Eu estou querendo trocar o meu. Mas isso não é o mais importante na nossa vida. A gente não pode colocar o evangelho em função do carro. O evangelho para conseguir a casa própria. O evangelho existe para você ter essas qualidades na sua vida. O resto é secundário. Deus te abençoe, que você consiga e que eu consiga também. Mas isso aqui é que é o nosso tesouro. E que estas sejam as nossas marcas. As nossas marcas. Como Tito Cruz falou na aula que ele deu para nós hoje, né, que antes de ser conhecido como cantor, ele foi conhecido como uma pessoa responsável. Eu quero conhecer vocês, irmãos. E falo especialmente aos irmãos do Ministério de Artes. Antes de reconhecer que você é um bom músico, eu quero reconhecer que você é um bom cristão. Eu quero reconhecer que você é um bom cristão. Quero reconhecer que você é responsável, que você é perseverante, que a igreja pode contar com você, que você é um servo. E se depois de tudo isso eu descobrir que você canta bem, glória a Deus. Melhor ainda. Né? Melhor ainda. É o quê? A cereja em cima do bolo. Então, quer dizer, não estamos desvalorizando os talentos, mas estamos dizendo simplesmente que o caráter é mais importante, nós precisamos trabalhar nisso, porque é isso que Deus quer ver em primeiro lugar nas nossas vidas. Agora, vou dizer o seguinte, esse bolo, seja lá o que deu, quem vai comer é você.